Então é o seguinte, nós temos várias ideias. Vou falar um caminho que eu sigo aqui para aplicar da melhor forma as ideias que eu tenho, tá? No Photoshop. Na verdade, tirar da minha cabeça e colocar ela, materializar ela, tá? Que é o seguinte. Primeiro a gente tem que ter a ideia, né? Como que acontece comigo? Quando eu já não surge uma ideia, porque às vezes surge a minha ideia já de coisas que eu já vi, já de coisas que já tá dentro de mim, né? Do meu repertório aqui, né? Porque todos nós temos, vamos dizer assim, uma biblioteca interior aí, de coisas que você viu, de coisas que você comeu até, experimentou, assistiu, e tudo isso, essas coisas ficam gravadas aí na sua memória, no seu subconsciente, dentro de você, em algum lugar aí no seu HD ou SSD, pra galera que é mais rápida aí nos pensamentos. Mas quando isso não acontece, quando você já não tem essa ideia, que na verdade essa ideia veio de referências que você viu, né? O ideal é você buscar referências para você desenvolver essa ideia principal. E buscando essas referências, uma dica que eu dou é para você salvar essas referências, caso você já não faça isso, tá? E aí, onde que eu busco referências? Quando já não tem essa iluminação, essa ideia já não surge na minha mente aí de coisas que eu já tenho dentro de mim, né? Pinterest, eu busco muitas referências, inclusive a arte de hoje, a minha inspiração foi o Pinterest. Eu vou mostrar como que foi esse passo a passo, como que eu busquei essa inspiração, essa ideia, tá? Behance também, Instagram, Google também, tá? Então, qualquer forma de conteúdo pode ser inspiração, referência para você ter uma ideia. E só para você saber, muitas das minhas ideias, inspirações não tem a ver com design. Eu sigo coisas variadas, tá? Então, muitas vezes é de coisa que não tem nada a ver com design, é um conteúdo de coisa nada relacionado, me inspira, me dá uma ideia para criar algo relacionado à minha área, design, a coisa de cliente ou de qualquer outra coisa. Ó, tem gente que tá no disquete aí. My God. SSD, galera. E aí, uma coisa que eu faço. Quando eu tenho a ideia, seja para um cliente, seja para um trabalho pessoal, seja para um estudo que eu queira fazer, eu faço a primeira coisa, eu analiso o tempo que eu tenho para desenvolver essa ideia. E aí muda muito a minha maneira de executar de acordo com essa análise do tempo. Por quê? Se eu tenho lá, quero desenvolver um projeto, quero fazer um estudo para mim e tal, e eu não tenho pressa, é tempo livre. Então, eu vou ter tempo de pesquisar, de estudar coisas novas, de buscar mais referências, gastar mais tempo, vamos dizer assim, né? Investir mais tempo. Agora, digamos que é um projeto para um cliente que eu tenho que entregar daqui 2 horas, por exemplo. Já muda totalmente a minha rota, muda totalmente o que eu vou fazer. Por quê? Se eu preciso entregar uma coisa em 2 horas, eu não vou inventar muita coisa, eu não vou fazer coisa que eu não domino, eu não vou fazer coisa que eu não sei o caminho para fazer, tá? Então, se é coisa que eu preciso, que eu tenho prazo curto, eu vou pro simples, eu vou pro que eu sei que dá certo, eu vou pro que eu já tenho experiência de fazer, entende? Isso eu uso essa análise aqui do tempo. Primeira coisa que eu uso quando eu vou fazer um trabalho para cliente, qual que é o prazo que eu tenho? Porque aí eu vou poder ousar criar coisas novas, diferentes do que eu faço, ou eu vou seguir algo que eu já domino, que eu já sei, que eu já faço, tá? Então, eu faço essa análise do tempo depois de ter a ideia ali. Porque aí, se a ideia minha for muito mirabolante e eu analiso esse tempo, o tempo é limitado, eu vou partir para outra ideia, tá? E aí, depois que eu analiso esse tempo, eu faço uma análise da rota. Como assim? Ó, meu cabelo tá crescendo. Esse cabelo não é definitivo não, tá? Esse aqui é... Ele tá falando do meu cabelo aí. Eu só não coloquei um boné porque não pode, tá? Então eu analiso a rota. Como assim? Essa minha ideia, eu domino tudo que eu vou utilizar, eu sei como fazer isso, qual que é as ferramentas, os efeitos que eu vou usar aí nesse trabalho, nesse projeto, eu vou precisar estudar alguma coisa nova, eu vou precisar
buscar coisas novas, externas, outro conhecimento que eu não tenho ainda. Eu vou precisar de foto, fazer foto, vou precisar de comprar foto, vou precisar de materiais externos, banco de imagem. Eu analiso essa rota que eu vou ter, porque aí eu vou saber o caminho que eu vou seguir nesse projeto. Isso aqui não precisa ser assim. Analisa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui, quando vem a pauta, quando vem o projeto, você faz essa análise automático, porque aí, de acordo com essa análise, é a direção que você pode tomar no seu projeto ou não, tá? Então, se for... aí eu analisei o tempo livre. Então, eu posso fazer coisa que eu não sei ainda, vou aprender, vou ainda estudar coisas novas e tal. Agora, não. Eu tenho um tempo escasso aqui para fazer, 1 hora eu tenho que entregar esse projeto. Vou pelo que eu sei, vou pelo material que eu tenho, foto que eu tenho, banco de imagem que eu tenho, etc. Tá? E aí, uma fase de preparação. Analisei o tempo, analisei a rota, tive a ideia, né? A preparação é onde eu organizo todo o material que eu vou utilizar. Isso aqui, tô falando para simplificar esse processo que às vezes a gente tem a ideia e não consegue colocar no programa, não consegue executar. Faz a preparação, você vai gastar menos tempo. Como assim? Eu já sei que vou precisar de uma foto X, de um cara voando, um exemplo. Vou precisar de uma foto de um avião, vou precisar de não sei o quê. Já pego todas essas imagens, já baixo elas, já busco elas. Vou precisar de texturas. Se for no caso de motion, de algum vídeo, os vídeos que eu vou precisar, as músicas que eu vou precisar, os efeitos sonoros, já pego tudo isso aí, já deixo organizado, faço essa preparação já. E aí vem a fase mais divertida. Eu começo a executar, porque eu agora já tenho a rota, eu já sei se eu posso demorar nesse projeto ou não. Eu já sei se eu vou fazer o simples, o básico que eu já domino, ou vou poder ousar, estudar, fazer coisas novas, diferenciadas. Então, agora é mão na massa. E aí que vem uma parada que às vezes faz a gente se frustrar, que é na fase da execução, porque a gente tem uma coisa idealizada, né? A ideia é algo que está ideal para nós ali, né? E aí a gente começa a executar. E a maioria das vezes, não sei se com você é assim, mas comigo é assim, a maioria das vezes, quando eu começo a executar, não começa a sair exatamente aquilo que eu idealizei. Começa a tomar outra rota. E aí, uma dica chave para você aqui, para você não se frustrar. Não se prenda àquela ideia inicial. Você teve uma ideia, mas esteja aberto à mudança dessa rota na hora que você está executando. Porque quando você está executando o projeto, vem muitos outros fatores, tá, que vão influenciar. Só para você ter uma noção, a maioria dos projetos que eu faço, acho que todos que eu faço, eu começo com uma ideia. Começo com uma coisa, uma imagem na minha mente, assim, de que eu quero fazer. Só que quando eu começo a fazer, ele não sai o que eu queria. Não sai do jeito que eu queria, a maioria dos que eu faço. E que bom que não sai como eu queria, tá? Porque sai outra coisa. E eu tomo essa outra coisa como a ideia. Então, é uma coisa que às vezes sai casualmente. É uma casualidade ali, ou acaso, às vezes, de uma coisa que você estava fazendo. Você estava tentando fazer uma coisa, você acaba fazendo outra. É aquela, você vai tentar copiar um cara, só que sai diferente. E é pra sair diferente mesmo, porque ninguém é igual, tá? E aí, esse é o seu forte, essa diferença que você tem, tá? Então, não seja muito perfeccionista. Principalmente a galera que tá começando. O começo eu perdi muito tempo de divulgar meus trabalhos, de conseguir cliente. Por quê? A gente espera tá perfeito, né? A gente espera... quando o meu trabalho estiver maravilhoso, perfeito, 100%, aí eu vou atrás de clientes. Aí eu vou oferecer meu trabalho. Quando eu tiver... trabalho quando tiver do jeito que eu quero, assim, que eu tô sonhando o meu projeto, aí eu vou divulgar, aí eu vou postar, aí eu vou não sei o quê. E você tá perdendo tempo, tá? Porque às vezes o que você acha que é o seu ruim já é o bom pra alguém, tá? O que você acha que é o ruim ali, o nível que você tá ruim, é o que alguém tá precisando pra divulgar o trabalho dele, tá? É o que alguém tá precisando. E isso depois que eu comecei a não me importar muito com o perfeccionismo. Não tô falando pra gente ser relaxado, tá? Sempre querer evoluir. Mas não deixa o perfeccionismo te travar. Você querer fazer o trem perfeito. Só vou postar se ficar perfeito. Eu só vou
divulgar meu trabalho, fazer meu portfólio quando meu portfólio estiver top. Já tem um aluno meu que ele era bom, cara. Só que ele não se achava bom, né? Ele era bom. Assim, ele tinha um nível bom, né? Não vou falar que ele era o top das galáxias, mas ele era bom. Só que ele ficou muitos anos por não se sentir bom o suficiente, sem divulgar o trabalho, com medo de atender clientes querendo, ele com medo de atender, eu querendo passar clientes para ele, mas ele não querendo porque ele não achava que o trabalho dele era bom. Então, ele perdeu de crescer por causa do perfeccionismo, travou ele, tá? Hoje ele tá aí decolando, mas ainda tem essa muita exigência com ele que faz ele não decolar mais rápido, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, na hora que você estiver executando o seu projeto, não espere ficar perfeitão não, tá? E ali, ó, esteja aberto a mudar a rota ali. Talvez o resultado não precisa ser aquele que você idealizou no começo, tá? E aí, mostra o seu trabalho. E até indico um livro pra você. O livro chama Mostra o Seu Trabalho, tá? E aí, mostra o seu trabalho. Ou, se for um trabalho de estudo, posta ele. Sem medo de críticas, sem medo de... eu até postei esses dias. Sabe, a única forma de você não receber críticas, não ser criticado, ninguém fala nada de você, é você não fazendo nada, não falando nada, você não sendo ninguém. Ou seja, você não existindo. Aí ninguém vai falar nada de você. Mas quando você existir na Terra, se você fizer alguma coisa, alguém vai falar. Até se você não fizer, vão falar também, tá? Então, que se lasque e mostra lá e tal. E às vezes isso acontece muito comigo. Às vezes tem um trabalho que eu não curti. Eu particularmente não curti. Eu vou lá e posto, mesmo assim. Já aconteceu de eu conseguir cliente por causa desse trabalho que eu não gostei. E o cliente falou, cara, eu quero uma coisa dessa aqui. Já aconteceu não só uma vez, várias vezes, tá? Por isso que hoje eu relevo os trabalhos que eu posto. E eu não tô nem aí. Às vezes eu posto uns trem que eu não gosto mesmo. Mas alguém gosta. E isso traz faturamento para mim até, porque consigo mais clientes com isso, tá? E aí, umas dicas aqui, bem práticas aqui, para você fluir na sua criatividade, tá? Ó, lembrando, falei aqui alguns passos aqui para você conseguir colocar suas ideias no Photoshop, materializar elas, tá? Então, deixa eu recapitular aqui para você. Tem a ideia, né? Busque as referências. Faça análise do tempo que você tem para criar. Traça a sua rota, o que você vai fazer, o que você vai precisar e tudo mais. Prepara todo o material, executa e não se prenda nessa hora da execução. Esteja aberto a mudanças aí, tá? E divulga seu trabalho. E umas dicas aí, bem práticas aqui para você fluir na criatividade. Isso que funciona comigo, tá? E funciona comigo e funciona com muitas outras pessoas, porque o ser humano tem uma forma de funcionar, o nosso corpo, nossa mente, nossa alma, tá? Então, umas dicas aí para ajudar você. Primeira dica, faça listas. Como assim faça listas? Faça listas, seja das suas referências, como eu falei lá em cima, salve suas referências, né? Tenha lá uma pastinha de referências e tal, porque às vezes você vai precisar daquilo, tá? Muitas vezes que eu vi uma coisa massa, né? Top, pá. Aí, no outro dia eu falo, cara, o que era aquele negócio mesmo que eu vi que era massa? Eu queria fazer um negócio daquele jeito, só que eu não salvei. Eu não salvei, não anotei, não fiz nada, então eu perdi. Não confia no seu cérebro, tá? Seu cérebro, às vezes, ele esquece, tá? E outra coisa também para fazer lista, que funciona comigo. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer. Por exemplo, meu dia tem bastante tarefas a fazer, tá? Se eu não fizer uma lista do que eu preciso fazer, minha cabeça trava, minha cabeça para. Como assim? Que aí eu sento no computador aqui, ó, já aconteceu comigo essa semana, inclusive, porque eu não tinha uma lista clara do que eu precisava fazer no meu dia. E aí um conselho para você. Faça a lista do que você vai fazer amanhã, hoje. Prepara o que você vai fazer. O que eu vou fazer amanhã? Qual que é a lista de prioridades? Faça hoje essa lista, porque amanhã você só executa. Você não vai perder tempo amanhã
fazendo a lista de prioridades. Essa semana mesmo. Eu acordei já ruim. E aí eu vou falar sobre isso aqui também, né? Que é o durma e acorde bem. Eu já acordei ruim, já acordei atrasado, no desespero, porque eu dormi mal. Porque eu tô tendo que dormir sentado, só pra você ter uma noção. Então, dormi mal, acordei já ruim, desesperado. E eu não tinha claro o que eu precisava fazer. E aí eu sentei no computador. Já fui direto pro computador, né? Pá. O que eu tenho que fazer? E aí eu fiquei já umas meia hora lembrando o que eu precisava fazer. E aí eu já fiquei mais uma hora tentando conseguir fazer o que eu precisava fazer. De primeira prioridade. Aí eu já não consegui, já pulei pra outra. E aí, resultado, eu fiquei a manhã inteira sem produzir nada. Não fiz nada, só tentando produzir. Então, se eu tivesse essa lista clara no dia anterior, eu já teria um alvo claro para começar o meu dia. Então, faça listas, tá? Seja de coisas para você estudar, criar, seja de referências. Anote, seja no papel, seja no Evernote, seja num Notion ou qualquer outra coisa de anotações. Uma dica também que funciona muito comigo, crie rotinas, tá? Às vezes a gente acha que rotina é coisa ruim, né? Ruim é a monotonia, mas você ter uma rotina é algo bom, tá? Porque quando você tem uma rotina do seu dia, do que você precisa fazer, do que você costuma fazer no seu dia e tal, quando você tem essa rotina, é possível quebrar a rotina, porque aí você tem uma rotina, tá? Quando você tem uma rotina também, é possível você organizar a sua vida, porque você sabe os horários de cada coisa. Então, quando você tem uma rotina. Quando você não tem uma rotina, você fica perdido, porque você não sabe o que você tem que fazer. Você acorda, você não sabe o que eu faço primeiro, o que eu preciso fazer primeiro, normalmente. Eu preciso ir direto ao computador, eu preciso ir no banheiro, eu preciso tomar banho, eu preciso comer. Aí você já perde tempo da sua vida, tá? Então, quando você cria uma rotina estabelecida, tem até aquela coisa boa de você quebrar a rotina de vez em quando, porque se você não tiver rotina, não tem como quebrar a rotina, tá? Então, cria uma rotina, isso vai ser bom pra você, seja de atividade física, leitura. Aí eu já aconselho até um livro pra você, O Milagre da Manhã, um livro bom pra você criar uma rotina matinal de crescimento, desenvolvimento pessoal, tá? Então, faça isso, testa, depois você me fala, tá? Testa por um mês e depois você me fala como que vai ficar sua produtividade e sua criatividade vai ficar mais aflorada, tá? Durma e acorde bem. É o que eu falei na questão das listas ali. Cara, designer, eles gostam de trabalhar de madrugada, né? Quem gosta de trabalhar de madrugada aí fala sou da madruga. # sou da madruga. E quem gosta de trabalhar de dia, põe aí sou do dia, tá? Põe aí só pra eu saber. Mas é o seguinte, a noite foi feita pra dormir, galera. É a realidade. Infelizmente, você vai falar, não, mas de noite é mais calmo, não tem ninguém mexendo no saco, etc. Talvez é porque você é meio procrastinador. Então, de noite, você as coisas não tiram sua atenção, tá? Mas a noite é feita pra dormir, tá? Sinto lhe dizer essa verdade, tá? E quando você tem uma noite boa, um sono bom, aquele sono reparador, aquele sono que você descansa e acorda, mano, não tem como. E o contrário é verdadeiro também. Quando você tem um sono ruim, quando você vai criar no outro dia, mano, é tenso. Tô falando isso por experiência própria, tá? Quando eu durmo mal e acordo mal, pra eu pegar o embalo, mano, na criatividade, haja referência, haja chá, haja cappuccino, haja coisa pra tentar me estimular, tá? Então, faça esse teste, durma bem, acorde bem, tá? Mas isso é hábito, tá? Você tem que gerar um hábito disso aí, porque a galera que é acostumada a trabalhar de madrugada, você vai ter dificuldade pra dormir cedo, etc. Mas é um hábito, você vai ter que gerar esse hábito, depois você testa e me diz, tá? Outro, alimente-se bem, tá? E isso não só fisicamente, tá? Seu físico também, sua alma também, seus sentimentos, suas emoções, seu espírito também. Então, faça um teste, alimente. Você pode alimentar seu espírito como? Meditando,
Hoje, por exemplo, hoje fluiu o meu dia. Hoje eu fiz bastante coisa. Hoje eu acordei bem cedo. Fiquei meia hora só meditando, assim, ó. Só alinhando interiormente as coisas que eu precisava fazer, os alvos e tudo mais. Quando eu saí desse período, dessa meia hora, pode ser uma oração para quem é cristão, ou quem não é, uma meditação mesmo. Você olha para dentro de você. Cara, você sai disso aí, ó, alinhado. E aí a sua alma, seu corpo também, né? Então, o corpo nem precisa falar, né? Trabalhar doente, trabalhar ruim, ninguém merece, né? Horrível. Trabalhar com saúde, disposição e tal, outra coisa, né? Outra dica também, saia do computador. Às vezes a gente quer ser criativo. Tem que ser criativo, então vou pro computador para ser mais criativo. Inverso, tá? Essa semana mesmo, essa arte mesmo que nós vamos criar aqui. Pra eu criar ela, foi um dia que eu dormi mal, foi um dia que minha rotina tava tudo regaçada, acordei mal e etc. E aí eu tava forçando aqui no computador pra tentar fazer o negócio. Não tava fluindo. O que eu fiz? Saí do computador, precisava sair do computador. No computador não tava indo. Fui sair, andei um pouco aqui em casa. Se for o caso, se tiver algum parque, algum negócio perto da sua casa, dá uma andada, vê a natureza, olha pro passarinho. Talvez você nunca viu um passarinho fora da tela do computador, né? Olha pra alguma coisa diferente, uma formiga. Dá uma saída da tela. Chega de ver animal só na tela do computador. Vai pro mato aí. Aqui na minha cidade tem capivara na rua, jacaré, tem as coisas aqui que dá pra ver. Correr, adrenalina. Não sei se na sua cidade tem essas coisas. Mas se tiver, corre atrás do jacaré, da capivara, faz algumas coisas diferentes, que isso vai estimular a sua criatividade, tá? E tem uma rotina de sair do computador. E aí eu entro nesse. Tem hobbies, tá? Às vezes a gente acha que pra eu trabalhar com design, eu tenho que fazer só coisa ligada a design. Eu tenho que fazer só desenho, não sei o que, coisa ligada a design. Não, pelo contrário. Tenha hobbies que não tem nada a ver, tá? Isso vai ajudar, ó, principalmente seu corpo, sua alma, seu espírito, tá? Porque você estando alinhado, não tem como não fluir, mano. Você foi criado pra ser criativo. A criatividade tá dentro de você. Então, se tem algo bloqueando, é porque algo não tá alinhado, algo não tá certo aí, tá? Dentro de você. Então, quando você alinha tudo, as coisas fluem. Por exemplo, um hobby que eu tô tendo esses dias. Agora eu parei por causa da cirurgia aqui. Mas jogar vôlei. Toda segunda-feira é dia de vôlei de areia. Mano, queimo umas calorias. Faço uns pontos de saque, uns bloqueios. Pá, manchete. Já como terra. Caio. Quebra a perna. Massa demais, mano. Quando eu vou criar no outro dia, chega em casa tudo sujo de areia. Demais. Então faça uma coisa diferente. Talvez você nunca fez, tá? Aí o hobby da galera é ficar no computador, né? Então faz um hobby fora do computador, tá? Por favor. Tem gente que quer jogar. Às vezes tem gente que se distrai jogando e tal. Ótimo. Massa. Faz uma atividade física, alguma coisa diferente. Beleza? Então pega essas dicas aí que pode te ajudar, tá? Que são coisas que eu pratico e me ajudam a estar constantemente criativo, tá? E aí, bora